Eu vou te mostrar nesse vídeo como que você vai fazer para conseguir a tua aprovação em 5 passos. Isso mesmo, eu vou te falar 5 passos para você conseguir a tua tão sonhada aprovação no concurso público. Pois eu me chamo Raniele, sou professora concursada e eu vou te dizer como eu fiz para conseguir a aprovação em primeiro lugar no concurso público, sendo mãe, sendo esposa e trabalhando. Primeiro passo, organização. O que isso significa? Otimização do seu tempo. Você que deseja a tua tão sonhada aprovação, você precisa reconhecer o teu contexto, olhar ao teu redor e otimizar o teu tempo. O que isso significa? Você precisa se organizar dentro da tua realidade que você dispõe, para que você encaixe as suas horas de estudo. Ah, mas eu não tenho muitas horas de estudo, pois eu trabalho o dia inteiro, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa. Esta era a minha realidade. O que você vai fazer? Você vai ser inteligente. O que isso significa? Eu vou contar para você como eu fiz para otimizar o meu tempo. Eu morava no município e trabalhava no outro município vizinho. Tinha o tempo de deslocamento. O que eu fazia? Deixava as minhas aulas preparadas. E durante o meu trajeto de deslocamento, eu estava com o meu fone de ouvido, estudando, ouvindo conteúdo, ouvindo resoluções de questões. Tanto no trajeto da ida como da volta. Então, você precisa ser inteligente. Você precisa otimizar o teu tempo. Segundo passo, estratégias para fixação do conteúdo. O que isso significa? Você tem que parar de estar fazendo resumos e mais resumos longos. Você não precisa ficar com a apostila debaixo do braço para você aprender um conteúdo, não. Isso também é otimização do tempo, que é o primeiro tópico que nós falamos. E isso também é estratégia de fixação do conteúdo. Vou te falar qual foi a estratégia para a fixação do conteúdo que eu utilizei e que eu também ensinei para os meus alunos, que eu ensinei para as minhas filhas e para os meus colegas que estavam junto comigo estudando para o concurso também. Eu deixei uma parede do meu quarto toda sem nenhum móvel, porque cada conteúdo que eu estudava, eu fazia um breve esboço em formas de tópicos, com letras grandes e sem usar canetinha colorida, não. Você só precisa de uma caneta velha para você fazer os teus rabiscos. Ou só você precisa entender o que você está estudando. Então, o que eu fazia? Fazia os meus rabiscos, as minhas ideias principais do conteúdo que eu estava estudando, colocava uma fita dupla face e fixava na parede. Cada conteúdo estudado, ideia principal fixada na parede. E aquela parede era a minha parede principal, porque era a parede onde eu passava todos os dias. E lá eu via repetidas e repetidas vezes o conteúdo que eu estava estudando. Você precisa se blindar, você precisa estar ao teu redor, no teu contexto, envolto de situações que te favoreçam a tua aprendizagem. E foi justamente essa estratégia que eu utilizei para a fixação do conteúdo. E deixa eu te falar um segredo. Aquele conteúdo que é mais difícil, aquele que é mais chato, que você não consegue de forma nenhuma fixar, você vai colar lá na parede do teu banheiro. Isso mesmo, na parede do banheiro, isso. Porque quando você estiver lá no vaso sanitário, você vai estar sentado de frente para o teu conteúdo. E aqueles minutos que você fica ali, que são teus minutos de silêncio, você não vai ficar com o celular na mão. Você vai estar sentado no teu vaso sanitário, olhando para o conteúdo que você precisa fixar. Mas não é resumo longos e resumos mais longos, não. São apenas ideias principais que te farão fixar a ideia central, a principal, porque quando você estiver lá no momento da tua prova,
que você estiver respondendo a tua questão, você precisa lembrar da ideia principal. Lembrando da ideia principal, você lembrará das ideias secundárias e, consequentemente, você não vai errar a questão. Ok? Vamos para o nosso terceiro passo. E é o mais importante, viu? O seu estudo, ele precisa estar baseado em resolução de questões. Isso mesmo. Você vai aprender resolvendo questões. Você vai aprender exercitando. Veja só, a estratégia que eu utilizei. Paguei algumas plataformas para resolução de questão, que é um valor irrisório, tá? E também aqui no canal, no YouTube, nós temos muitos canais, inclusive o meu canal, estou me propondo a isso também no momento, de questões, resoluções de questões comentadas. Você aprende resolvendo. Então, como que você vai fazer isso? Como que eu fazia isso? Eu pegava uma prova, baixava um simulado e ia fazer sem estudar o conteúdo, Rani. Isso mesmo, sem estudar o conteúdo. Eu precisava saber onde eu estava no meu conhecimento para saber onde eu deveria chegar. Então, eu pegava aquela prova e ia responder. A questão que eu errava era a questão que merecia a minha atenção. Porque nela eu iria verificar qual conteúdo, qual temática estava sendo abordado. E ali que eu iria direcionar o meu tempo de estudo. Depois que eu respondia aquela prova, verificava as questões que eu errei, fazia uma síntese aqui dos conteúdos. Qual foi o conteúdo que eu errei dessa questão? Qual foi o outro conteúdo dessa outra questão? E eu marcava. Então, quando eu tinha o meu tempo de estudo, porque eu não tinha muito tempo, gente. Lembra que eu falei no início do vídeo? Mãe, esposa, dona de casa e trabalhava o dia inteiro. Eu estudava à noite, isso mesmo. Estudava à noite, dormia pouco. É assim que concurseiro faz. Mas é assim que você vai vencer na sua vida. À noite, quando eu parava para sentar e fazer as minhas sínteses, era naquele conteúdo que eu iria. Era aqui nos canais do YouTube que eu pesquisava sobre esses conteúdos também. E aquele conteúdo que eu errei lá na prova, nas resoluções de questões, lembra que eu falei? Resolução de questão, nosso terceiro passo. Era aquele conteúdo que ia para cá, ó. Que ia para cá. Para os meus rascunhos, para as minhas ideias principais que eu iria colocar onde aqui, na minha parede. Para eu revisar e revisar diversas vezes que eu passasse por aquela parede da minha casa. Ok? Rani, como que tu fazia para estudar no restante do teu dia? Já que tu trabalhava, era mãe, eu vou contar para vocês. Eu estudava muito trabalhando, com o fone de ouvido. Não fica com fone de ouvido ouvindo música, gente. É bom, você precisa também de uma distração? Precisa. Mas você precisa muito mais da tua aprovação. Fica com teu fone de ouvido ouvindo aula. Fica com a tua agendinha aqui, ó. Pra onde tu for, tu leva ela com a tua caneta velha. Porque quando tu estiver ouvindo as tuas aulas aí no teu fone de ouvido, onde quer que tu estejas, se for falado dessas tuas aulas que você tá ouvindo, algum conteúdo que tu não lembra, que tu não sabe, tu vai pausar o áudio, tu vai pausar o vídeo e tu vai anotar. Anota o nome do conteúdo, anota o conceito, porque é ele que tu vai revisar. Quando tu tiver aquela tua 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei quantas horas tu tens, para tu sentar e revisar o teu conteúdo, é ele que tu vai fixar, ok? Tudo bem? Próxima estratégia, quarta estratégia, ensinar para alguém, porque quem ensina aprende. Ensinar é a melhor estratégia, gente. Depois que tu fez tudo isso que eu te falei, tu fez a otimização do teu tempo, tu determinou qual era a tua estratégia para a fixação do conteúdo. E tu fez bastante resolução de conteúdo, bastante resoluções de questões e revisou e retomou o conteúdo que você não foi bem na questão, ok? Depois que você fez tudo isso, você já tem muito conhecimento, então agora você vai ensinar alguém. Eu vou ensinar quem? Qualquer pessoa. Você não vai ensinar o teu concorrente, ok? Tu não vai ensinar o teu concorrente. Tu vai ensinar
alguém da tua família. Pega o teu esposo, é casada? É casado? Pega o teu esposo, namora? Pega o teu namorado. Tem filho? Senta aqui, filho, preciso conversar contigo. Vou te falar agora o que eu tô aprendendo. E você vai falar de forma muito simples, sem estar com papel lendo nem nada. Tu vai só falar aquilo que tu aprendeu. Olha, hoje eu estudei sobre o assunto tal. Eu estudei legislação educacional, estudei sobre a LDB e acredito que na LDB fala isso e isso e isso. Acredito que é dever do Estado oferecer uma educação escolar gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então você vai falar para alguém com entusiasmo, você vai ensinar com entusiasmo, porque à medida que você ensina, você aprende. Essa é uma estratégia que você não pode deixar para lá. E a quinta e última e não menos importante, eu vou falar agora para vocês, é o autocuidado e o seu tempo de qualidade. Como assim, Rani? Concurseiro não tem tempo de qualidade, não tem autocuidado? Tem sim. E isso é imprescindível, é extremamente necessário para a sua aprovação. Eu vou te dizer por quê. Hoje, a sociedade, ela precisa de saúde mental. E o que isso tem a ver com a minha aprovação? Tem muito a ver. Porque quando você está bem contigo mesma, quando você tem saúde mental, mas concurseiro não tem? Tem. Concurseiro tem. Como que eu fazia isso? Se eu trabalhava o dia inteiro, mãe, dona de casa, esposa, tinha que fixar os meus conteúdos, tinha que resolver questão, tinha que fazer os meus resumos para colar na minha parede, otimizar o meu tempo, e você fazia o autocuidado, o seu tempo de qualidade como coisa muito simples, muito simples. Tirava meia hora para ficar com minha família, conversando bobagem, rindo, perguntando como foi o dia. Quando eu chegava, quase 7 horas da noite do meu trabalho, eu ia para a academia. Sim, você precisa fazer atividade física, porque você precisa estar bem contigo mesmo. Você precisa se olhar com afeto, com cuidado, com carinho e saber que você é capaz. Porque quando você estiver bem contigo mesmo, você vai conseguir qualquer coisa, ninguém te segura. Tira a tua 1 hora, não tem 1 hora, tira meia hora. Vai para a academia. Mas na academia a gente estuda também. Como assim você estuda na academia? Estudo. Gente, lembra que eu falei no início do vídeo que eu deixava aqui os meus áudios, né? As minhas videoaulas já selecionadas, já baixadas no meu celular. Usa o teu celular que você comprou com o teu dinheiro. Ele é simples ou ele não é, não sei, mas é o teu celular. Usa para estudar. Eu deixava já meus vídeos baixados aqui do YouTube, que eu pesquisava sobre o conteúdo que eu estava estudando. E na academia, com meu fone de ouvido, adivinha? Eu estava treinando e estudando. É isso mesmo, é isso que você vai fazer. Você vai estar as suas meia hora ou 1 hora na academia, mas você não vai estar lá perdendo teu tempo de estudo. Você vai estar estudando também, tá? Como lá na academia tu não tá aqui com a tua agenda debaixo do braço, não é isso? Lembra que eu falei que é importante quando estiver ouvindo a videoaula estar com a agenda para anotar, pausar o vídeo e anotar o que tu não tá entendendo? Então, quando tu estiver lá treinando, que tu chegar no tópico, tu tá ouvindo aqui e tá treinando, chegar no tópico que tu não sabe, que tu tem dúvida, pausa, entra no bloco de notas do teu celular. Não tem um bloco de notas, Rani, mas tu tem lá aquela conversa no WhatsApp, aquele grupinho que é só você, que é onde você coloca todas as informações principais, não é? Joga lá o nome do conteúdo ou do conceito que você não sabe, porque é ele que você vai revisar, vai retomar quando você tiver a tua 1 horinha sentado para estudar, certo? Então, vamos retomar. O que nós precisamos fazer? Primeiro, otimização do tempo. Tem que reconhecer a tua realidade, saber o que você tem para trabalhar com aquilo, tá? Você precisa se organizar dentro do teu tempo, ok? Você precisa ter estratégias para a fixação do conteúdo. Não fique perdendo tempo com resumos longos. Não perca tempo. Coloque apenas as ideias principais que você precisa fixar, porque na hora da resolução da questão lá na tua prova, no dia da tua prova, você precisa lembrar só do conceito principal. Porque da forma que vai ser organizado na questão, você vai lembrar do restante, ok?
Terceiro, resolução de questão. O teu estudo tem que ser pautado, baseado, alicerçado em resolução de questões. Resolução de questões, ok? Próximo, você precisa ensinar alguém, porque quem ensina, aprende. E o último e não menos importante, o autocuidado e o tempo de qualidade, que não precisa ser muito. Você precisa de pouco, mas você precisa. Certo? Gente, essas são algumas dicas que deram muito certo comigo. Eu espero que vocês consigam colocar em prática e que dê muito certo com vocês também. E eu tenho certeza que você vai conseguir sim a tua aprovação. E eu vou te deixar um bônus aqui. Você precisa conhecer a banca que vai aplicar o teu concurso. Eu vou fazer o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Acre. Qual é a banca que está organizando o concurso? O Instituto Nosso Rumo. Você precisa acessar. Não sei como você vai fazer isso, mas você vai procurar e você vai acessar todas as provas que foram aplicadas por essa banca. Você vai fazer pelo cargo de professor? Procura todas as provas que essa banca aplicou para professor. Você precisa conhecer mais sobre língua portuguesa, o teu concurso é a nível superior, pega as questões aplicadas em qualquer cargo que foram aplicadas por essa banca de língua portuguesa a nível superior. Você tem que estar habituado ao modo de cobrar da banca. E essa é uma dica também que eu vou deixar como bônus aqui para você, tá? Você tem que conhecer a banca que irá aplicar o teu concurso, porque cada banca tem um modo, uma maneira de organizar e de cobrar as questões. Uma costuma colocar questões muito longas, outras questões mais curtas e ser objetiva direta. Algumas colocam as alternativas de modo discursivo, em que você consegue interpretar e lembrar muito mais fácil do conteúdo, e outras não. Outras são muito conteudistas, vão direto ao ponto, com uma alternativa objetiva e direta, onde você, se você não souber o conteúdo, você não responde. Então você precisa conhecer a tua banca, você precisa conhecer a tua banca. E agora, falando do Instituto Nosso Rumo, ele costuma cobrar questões direto ao ponto. Apesar de ser questões longas, que muitas das vezes nos confunde ou cansa a nossa mente, mas ele, se você não souber do conteúdo, você não responde a questão, porque é uma banca bastante conteudista, tá? Ela não trabalha com contexto situacional, onde você consegue interpretar a partir do que está sendo colocado. Não, você precisa saber do conteúdo, ok? Então, essa é uma dica bônus que eu deixo para você. Eu espero ter te ajudado com as minhas dicas, né? Com as estratégias que eu utilizei para aprovação no meu concurso, onde eu fui aprovada em primeiro lugar para professor efetivo, e eu espero que você também consiga a tua aprovação. Beijos e até o próximo vídeo.